O título da mensagem de hoje é o seguinte: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha para quem está do teu lado aí, como você prega junto comigo, diga para ele assim: ó, aqueles que estão conosco, fala, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Amém, gente? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 10. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei de Israel, que tomava as devidas precauções. Amém pela palavra de Deus? Glória a Deus. Gente, eu inicio essa mensagem, eu inicio essa palavra de hoje dizendo o seguinte: o Senhor está conosco e nos guardando. O Senhor está conosco e nos guardando. Nesse tempo de tantas dificuldades, nesse tempo de tanta falta de amor, neste tempo de tantas guerras, neste tempo de tantos ataques do inimigo, nesse tempo de tantas adversidades na nossa vida, neste tempo de tantos inimigos, o Senhor está conosco, nos guardando, em nome de Jesus. Ah, meu irmão e minha irmã, como é bom pertencer a Jesus e fazer parte do time vencedor. Que maravilha é isso, pertencer ao Senhor Jesus e fazer parte do time vencedor. Como disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, sabe qual é o problema? O problema é que você lê isso atrás dos caminhões. O problema é que você lê isso nos carros. Calma aí, estou dando 3 pontinhos, não estou finalizando minha frase não. O problema é que você fica falando essas palavras, jogando para o ar. E o problema é que você não traz essas palavras para o teu coração, para o âmago do seu coração, e começa a meditar e compreender. Opa, o que a Escritura Sagrada está dizendo, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será? Quem é o louco, o doido de vir contra nós? O problema é não sentir o texto, o problema é não pegar o texto, o problema é não assumir, se apropriar do texto, dizendo o seguinte: ninguém pode parar o povo de Deus. Se você entendesse nessa noite, eu quero que você entenda em nome de Jesus, se muitas pessoas que estão lá no mundo entendessem como é bom ser protegido, guardado, como é bom fazer parte do time vencedor, como é bom estar na presença de Deus, o mundo, as pessoas que estão no mundo, sairiam de lá correndo. Sabe por quê? Porque é bom. O salmista diz: em paz eu deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. Tem muita gente que deita, mas não dorme nada. Tem gente que não está preocupado com tanta coisa. Tem muita gente. Servir o Senhor não é um peso. Servir o Senhor não é complicado. Servir o Senhor não é missão difícil, missão
árdua, sem prazer e alegria. Nada disso. Servir o Senhor é uma bênção. Servir o Senhor é refrigério. Servir o Senhor é andar cabeça erguida. Servir o Senhor às vezes não é ter tudo que você quer, não é receber tudo aquilo que você imagina, não é viver tudo aquilo que você sonha, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja bois nos estábulos, ainda que nada aconteça como você queria que acontecesse, mas o importante é que nós temos um Deus todo-poderoso que nos faz andar em lugares altos, um Deus que está no céu olhando para as nossas vidas, e os seus ouvidos não estão tapados, os seus braços não estão encolhidos, os seus olhos não estão fechados, mas os seus olhos estão atentos para a vida do justo. Se você crê nessa palavra, então levanta sua mão e começa a dizer glória a Deus por isso. Se for para Jesus, aplauda melhor isso aí, por favor. Se for para mim, sossegado. É bom demais. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há, querido irmão, você que veio aqui nessa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Não há inimigo algum que possa destruir. Não há inimigo algum que possa nos destruir se o Senhor estiver conosco. Eu acho que a costela pesou aí, hein? Deixa eu dar uma dica aqui para você aqui, ó. Domingo é o dia que o Senhor ressuscitou. Acorda no domingo dizendo: Senhor, só está começando, hein? Hoje a gente vai arrebentar. Tá? Não fica fazendo um monte de coisa no domingo, não. Cansando e dá o que sobra das suas energias para o Senhor no domingo, não. Por favor, aprenda isso. Separe o domingo. Separe o domingo. Senhor, hoje é para o Senhor, vou descansar. E aí para você vir aqui, para estar com expectativa, entusiasmado. Pastor Coutinho, o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor está pregando aí, mas a minha situação está muito difícil. Eu quero te dizer o seguinte: eu compreendo, mas eu também sei que há um Deus todo-poderoso que pode solucionar esse problema. Nós estamos aqui nessa noite com uma pessoa, que é o pai da irmã Jaiane, que eu fui visitar lá na Santa Casa. Orei por ele, no outro dia estava na UTI, a situação piorou. Mas hoje, está ele aí, ó. Será que dá para você dar glória? Será que dá para você exaltar o Senhor? Deus é fiel. Então agora eu vou repetir, você vai receber isso melhor. Se Deus está conosco, não há inimigo que vai nos destruir. Agora eu que embolei tudo. Se Deus está conosco, não há inimigo que vai nos destruir. Aleluia, gente. Quem conhece aquele louvor? O inimigo tenta nos como que é? Derrubar, né? Passa a letra, eu vou falar para você. Versículo eu lembro, mas letra de canção. Aí como faz o louvor? Não vai conseguir. Quem conhece o louvor? Não vai conseguir. Em nome de Jesus, não vai conseguir. Deixa eu dar uma dica também para você. Lá vai. Ai, meu Deus, posso falar tudo ou não? Você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa, você vai cortar o cabelo, você vai fazer uma comida, você vai entrar no teu carro, coloca um louvor lá, meu irmão. Coloca louvor lá, deixa o louvor tocar. Tudo que eu vou fazer lá em casa, lá tudo é louvor. Você vai tomar banho, coloca um louvor. Você vai lavar um carro, você coloca um louvor. Você vai, tudo louvor, adoração. Por quê? Para o ambiente. O culto não começa aqui não. Quando você começa lá, a hora que você chega aqui, já chega pegando fogo. Você precisava estar aqui na sexta-feira. Há um fogo do Espírito Santo que precisa tocar nas nossas vidas. Uma coisa que eu alegro, eu louvo a Deus pela vida, a sua vida, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo ao Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa: nós não estamos aqui para brincar de ser crente, nós estou falando, eu e você, nós não estamos aqui para ser crente de fachada, nós estamos aqui para ser crentes verdadeiros, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, cheio do fogo e do entusiasmo, independente da situação, independente do que nós estamos passando. Dá um sorriso aí, diga obrigado, Jesus. Quem crê que se Deus for conosco, ninguém vai nos destruir?
O Senhor disse para nós, Isaías 43, versículo 11 a seguir, diz assim, ó: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu. Quem pode desfazer? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Quantos não professam o nome do Senhor, dizem que são crentes, são cristãos, dizem que são de Deus, mas na realidade vivem de uma forma superficial, sem busca, sem intimidade, sem comunhão. É isso que Deus tem para nós. O que eu quero profetizar aqui para a sua vida, você que veio aqui nesta noite, é que você será conhecido como um homem, se você é mulher, como mulher de Deus. Que título bacana, hein? Conhecido como um homem e mulher de Deus. Há uma diferença absurda de quem serve a Deus e de quem não serve. Grande diferença. Quem serve o Senhor e faz a sua vontade, vai ter uma vida abençoada, de livramento, de proteção, de provisão e de milagre. O nosso texto aqui que nós lemos, nosso texto base, relata um período do Antigo Testamento, onde o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Israel é a nação que Deus formou desde Abraão, chamando Abraão, tirando ele da parentela. Israel é a nação que Deus prosperou de uma forma tremenda. Israel é a nação que, para você lembrar, que estava sem esperança na terrível escravidão do Egito, mas que o Senhor tirou Israel daquela escravidão com a sua mão poderosa. Israel, depois que saiu, ele teve que lidar com muitas guerras, muitas, guerras em cima de guerra. Por que, pastor Coutinho? A resposta é simples, porque quem é de Deus precisa estar pronto para o combate contra o inimigo toda hora. Se a pessoa decidir ficar no mundo, se a pessoa decidir ficar fora, se a pessoa decidir ficar, ela não tem que lidar com nada, ela já perdeu, já está na mão do inimigo. Mas uma vez que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, e uma vez que a pessoa quer caminhar com o Senhor Jesus, uma vez que a pessoa decide caminhar com Deus, então essa pessoa tem que ficar atenta, porque ela vai ter que lidar com os ataques do inimigo, com as guerras contra o inimigo. Pastor Coutinho, se for desse jeito eu nem quero guerra. Poxa, quando eu levantei minha mão, então quer dizer para aceitar Jesus? Quer dizer que começou uma guerra entre eu e o inimigo? Eu não quero. Não quero te falar o seguinte, que é melhor ter o diabo como inimigo do que ter o diabo como amigo. Por isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 10, dizendo o seguinte, falando para a igreja: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas. Isso está na Bíblia? A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Por que você luta contra as pessoas então? Por que você fica contra seu pai e sua mãe? Por que você fica contra o irmão ou a irmã? A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso texto base aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz que depois que o rei da Síria se aconselhou e criou uma estratégia de guerra para destruir Israel, ele dizia o seguinte: montarei meu acampamento em tal lugar.
Mas no versículo 9 diz que o homem de Deus, Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel, povo de Deus, revelando os planos do exército inimigo. O exército inimigo, o rei, planejava atacar o povo de Deus, mas o profeta de Deus revelava esse plano, sem ter ouvido lá, mas Deus revelava para ele o plano para o rei de Israel. Já era para você ter dado um glória já aí. No versículo 10 diz que o rei de Israel acreditava na palavra do profeta e recebia o livramento. Olha lá no versículo 10. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. O profeta chegava para o rei e dizia o seguinte: o inimigo está criando estratégia para você, o profeta de Deus. E o rei de Israel tomava suas devidas ações e escapava e recebia livramento. O versículo 11, o que acontece? No versículo 10 o rei de Israel acreditava. Olha só no versículo 11. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? O rei da Síria ficou doido. Ele faz plano, se aconselha com os caras e fala: agora nós vamos atacar Israel. Só que aí Israel escapa. Por quê? Porque tem um profeta dizendo e falando e revelando todos os planos do inimigo. Deus sempre vai entrar com providência na sua vida, antecipadamente, contra os ataques do inimigo. Você não deixará de ser avisado pelo Senhor todas as vezes. Mas por favor, pega o sinal, pegue a dica. Amém, gente? O rei da Síria ficou brabo, cara, enfureceu. Aí ele chega para os seus conselheiros e fala o seguinte: vocês não me apontarão qual de vocês está do lado do rei de Israel? Tipo, cadê o cara que está me caguetando? Tem gente aí, no nosso meio. Quem está entendendo o que está falando aqui? Tem no meio aí. Tem alguém que estava... não é possível, alguém está me traindo. Aí no versículo 12, olha só o que falaram para o rei. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Isso é profeta é isso aqui, gente. Não é esses adivinhador de RG, CPF e tudo mais. Profeta é isso aqui. Profeta não é esses daí de hoje em dia não, que fala assim: ó, Deus está me mostrando que vai ter um acidente. Tá. E aí? E aí mais nada. Aqui Deus revelava para o profeta, mas fazia o quê? Trazia livramento. Não sei se você pegou essa. O que adianta revelar, mas não traz nada? Revela que tem um demônio na casa, mas não expulsa. Revela que tem uma enfermidade, um mal, mas não quebra. Se tem revelação, é que Deus quer livramento. Se tem revelação, é que tem livramento. Pastor, tive um sonho, algo ruim. Já é para você orar, quebrar, porque é Deus te avisando para dar livramento. Levanta a mão e diga aleluia. Eu vejo pelos olhos da fé Deus livrando você dos ataques do inimigo. Em nome de Jesus. Está aí o cara, olha só que respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Quando o rei ouviu isso, o rei já mudou de foco. O rei já não quis atacar a nação de Israel. O que o rei quis fazer?
capturar o profeta. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Quando você decidir fazer a vontade de Deus, vai ter muita coisa boa acontecendo na tua vida. Amém, amém. Mas vai ter muita gente tentando capturar você. Olha o amém como diminui. Vai ter muita coisa boa, amém, amém, amém. Vai ter muita gente querendo capturar você, destruir você. Amém, amém. O rei mudou de foco. O rei chegou e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou tentar capturar. Aí o rei faz o quê? O que esse rei inimigo faz? Eu vou mandar 2 caras para capturar o profeta. Nada disso. Versículo 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, versículo 14, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O que o rei enviou para lá, gente? Uma grande tropa com cavalos e carros de guerra para pegar um profeta. Para pegar um profeta. Eu venho aqui nessa noite, meu propósito é que realmente você seja conhecido como homem e mulher de Deus. Eliseu foi um top, foi bênção para aquele tempo, mas nesse tempo é para você, para eu, para mim, para nós sermos os profetas dessa geração. Fala para quem está do teu lado, fala assim, ó, seja o profeta dessa geração. Seja a voz de Deus para essa geração. Fala para ele, fala para ela, mas diga também para ele assim, ó, mas para ser profeta, não sei se eu falo, mas para ser profeta, tem que renunciar à sua própria vida. Tem gente que não está falando outra coisa, hein? Porque essa parte já não interessa, né? Não, eu quero ser profeta, quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer tudo, mas eu quero fazer tudo do meu jeito. Quero fazer todas as minhas vontades. Não, se você quer ser profeta de Deus, não é do teu jeito, não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Ser profeta de Deus é coisa doida. Se ele te manda ir num riacho, depois o riacho seca, ele te manda ir na casa de uma viúva, depois ele já te manda. João Batista estava no deserto, diz que comia mel silvestre e gafanhoto. Quem que come isso, gente? O profeta come umas coisas estranhas, veste umas roupas estranhas, mas profeta é a resposta de Deus para a vida dos perdidos. Teve uma vez que eu fui doar sangue para uma pessoa, e eu cheguei lá, penso num monte de perguntas. Você que trabalha na área de saúde, você sabe como que é. Um monte de pergunta. Você faz isso, faz aquilo? Não, não. Você faz isso aqui? Não, graças a Deus. E aquilo lá, você faz também? Está amarrado. Eu digo, não faço. E você faz? Não faço. Beleza, então você está aqui, filé, não falou filé, né? Mas você está filé para doar o sangue. E veio uma revelação na hora. Sangue, na Bíblia a gente sabe, no livro de Levítico, que a vida está no sangue. Você doar sangue, você doar vida, você precisa ter uma vida íntegra. Se você quer ser profeta, se você quer ser resposta de Deus para essa geração, se você quer ser usado por Deus, vai precisar ter uma vida íntegra. O que é vida íntegra, pastor? Não, pastor, sabe? O que importa é ser 98% de Deus e 2% não. O que importa é isso. Se eu te desse um copo de água com 98% de água potável e 2% de água de esgoto, você tomaria? É, por que não? 98% de água potável? Por que não? Para você ser instrumento de Deus, você tem que ter uma vida íntegra. Nessa noite, pergunte para o Senhor, ou melhor, fale para o Senhor, peça para o Senhor: Senhor, me ajude a ser homem e mulher de Deus.
Se você lida com fraquezas, com fracassos, com frustrações, por favor, dobre o seu joelho. Jesus disse que quando nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai conceder. No livro de João diz que se nós pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, e é óbvio que a vontade de Deus é que você tenha uma vida íntegra, Deus vai responder. Então peça para que você tenha uma vida íntegra, sirva o Senhor de todo o teu coração, ame o Senhor com todas as suas forças, para que você seja instrumento de Deus nessa terra. Jesus disse que se o grão de trigo não cair e não morrer, não pode dar fruto. Tem muita gente que quer ser usada por Deus, mas não quer morrer. Pastor Coutinho está falando que eu tenho que ir para o caixão. Não é isso não. As suas vontades têm que morrer. Posso falar tudo ou não? Então receba. Receba. Agora, mas por que eu tenho que morrer? Porque alguém morreu para que nós estivéssemos aqui. Jesus, até o Evangelho, para chegar até nós, alguém renunciou à sua própria vida. Agora chega em nós, a gente para. Chega em nós, a gente fica sonhando, só no nosso umbigo. Chega a nós, a gente fica pensando só em nós, só nos nossos prazeres e deleites. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu coração queime nessa noite. Que o seu coração seja incendiado com o fogo do Espírito Santo. E você pare de ser egoísta e você passe a pensar nas vidas que estão lá fora. Amém, gente? Quem quer ser profeta ainda? Já diminuiu um pouco. Talvez até o final. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Segundo Reis 6,15 diz assim, o servo do homem de Deus, escute, o homem de Deus, o profeta, tinha um servo, um aprendiz, alguém que estava sendo treinado. Levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Olha só que cena. O servo de Eliseu chega e vê aquelas tropas do exército da Síria. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? E ele vê aquelas tropas do exército da Síria e ele grita: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O versículo 16 fala da resposta do homem de Deus. Vocês estão acompanhando aqui, né? O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Olha o que o profeta respondeu. Tinha o exército todo, grandes tropas, contra a vida do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu disse: "Não tenha medo." Como você consegue falar uma coisa dessa diante de um problemão? Como que você consegue dizer tranquilamente: "Não tenha medo", diante de um exército inimigo que veio para te capturar? Como? Somente uma coisa, né, gente? A confiança em Deus. E a confiança em Deus, preste bem atenção nessa definição, de acordo com a mensagem que eu estou pregando. A confiança em Deus é enxergar aquilo que o mundo natural não enxerga. O versículo 17. Não, volta. Não, pera um pouquinho. Olha só. O profeta respondeu para o servo: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Agora, vem comigo, depois a gente vai para o texto. Você imagina só o servo do profeta fazendo as contas. Espera aí. Você está dizendo que mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles? Espera aí. Eu, o senhor, profeta Eliseu, 2.
Eles, do 1, 2, 15, 30, 45. Era um pouquinho, pera. Profeta, não entendi o que o senhor quis dizer. Eu estou dizendo que os mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não, pera aí, deixa eu contar. 66, 1, 2. Tem crente que está dessa forma. Tem crente que está tentando fazer conta nas coisas de Deus, e coisas de Deus você não faz conta. Porque coisa de Deus, quem é o último é o primeiro, quem é o primeiro, quem é o último, quem tem mais é que tem menos, quem tem menos é que tem mais. Você esquece essas coisas. O próximo versículo, a palavra de Deus diz: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Carros e carros de fogo, meu Deus do céu. Imagina só o servo do profeta. Você não está entendendo nada, então eu vou orar. O servo do profeta: tá bom, pode orar por mim então. Senhor, abre os olhos. A hora que abriu, ele já não viu o exército inimigo, mas ele viu carros e cavalos de fogo, seres celestiais. Deixa eu te falar, há seres celestiais guardando a vida do crente. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Guardando a vida do crente. Teve um dia que um cara da pesada mesmo se converteu. Da pesada. O cara usava armamento forte, assaltava e tudo mais. Se converteu, ele estava na igreja e viu o dono do mercado, acho que era um mercado, naquela igreja também. E esse cara disse para o pastor: rapaz, o dono desse mercado aqui, esse foi um mercado que eu não consegui assaltar. Pensa num segurança grande, com umas metrancas grandes que ele coloca lá na frente. O dono do mercado falou: eu nunca contratei segurança. A minha oração é que nessa noite abra os seus olhos espirituais, em nome de Jesus. Capítulo 1 de Hebreus, depois a gente volta no texto base, no último versículo. O texto faz uma pergunta, mas é uma declaração. Capítulo 1, último versículo. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta que a resposta é imediata: sim. Então o que os anjos são? Espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? Quem é do Senhor Jesus Cristo. Então, se tem alguém aqui que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, isso quer dizer que os anjos são espíritos ministradores, são ministros de Deus, que estão ao serviço de Deus para servir você. Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, vamos para o texto, para a leitura do texto, a tentação do Senhor Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece
em alguma pedra. O diabo usou Salmo 91 de maneira distorcida para derrubar Jesus. Mas Jesus é a própria palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele é a própria palavra. Disse Jesus, respondeu Jesus, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus já ajusta essa questão aí, quem está entendendo diga amém. Versículo 8 diz, depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse, tudo isso te darei se prostrares me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. 40 dias sendo tentado, Jesus com a palavra vence o inimigo. Próximo versículo diz, então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Vou glorificar Jesus. Serviram o quê? Uma boa comida depois desse jejum. Tem anjos de Deus guardando as nossas vidas. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Teve batalha do exército de Israel que não precisou nem lutar. Só foi. Chegou lá, o exército inimigo estava caído, derrotado. Anjos de Deus que trabalham a serviço do Senhor em prol do povo de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Eliseu orou dizendo, segundo Reis 6,17, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. No próximo versículo, diz assim, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Cuidado com o profeta, viu? Eles são meio doidos. Fere esses homens de cegueira. Então o Senhor os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei. Eliseu levou todo o exército inimigo, vai vendo. Eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Profeta é assim, acontece a cegueira, mas ele cura depois também, ele ora para ser curado. O profeta que fica só, aí não é profeta. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Agora o exército inimigo estava lascado agora, estava dentro do exército de Israel. Os inimigos, as pessoas que tentarem contra a igreja de Deus, as pessoas que tentarem contra o povo de Deus, sempre cairão em emboscadas. Versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Versículo 22, ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que eles sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Deus dando livramento para o seu povo. Deus dando livramento para aqueles que o servem. Deus dando livramento para aqueles que caminham na sua palavra. Sabe uma coisa indispensável para a vida do crente? Sabe o que é? É visão aberta para as coisas corretas. Visão aberta para coisas corretas. É isso que é indispensável. Se nós olharmos a grandeza do nosso Deus, muito dos nossos medos irão embora. Preste atenção no que eu estou falando. Se nós olharmos para as coisas corretas, muito dos nossos medos vão embora. Muitas preocupações desaparecerão. Eu lembro quando estava numa fase muito difícil financeiramente falando.
E eu vim nessa igreja aqui para tirar um tempo com Deus, para orar. E eu vou orar, vou buscar o Senhor. Quando você está numa fase difícil, você não consegue enxergar a saída, sim ou não? Mas o Senhor abre os nossos olhos para nós enxergarmos. Só sei que o milagre aconteceu, que outra oportunidade eu conto para você. Preste bem atenção, nos momentos de dificuldade, coloque os seus olhos na coisa correta. Coloque os seus olhos no Senhor. Quando Geazi, o servo do profeta, olhou, teve seus olhos abertos, e ele viu o exército de Deus com ele, o medo foi embora. Quando você começar a olhar as coisas corretas, ter os seus olhos abertos, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o problema, não olhar para o tamanho do gigante, não olhar para o tamanho da dificuldade, mas você olhar para o tamanho do seu Senhor, do seu Deus, do Deus do exército, aquele que eu li inicialmente dizendo que agindo ele, ninguém pode impedir, ninguém pode desfazer, então o medo vai embora, tudo vai cooperar. Em nome de Jesus, que a sua visão seja aberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a sua visão seja aberta nessa noite. Que a sua visão seja aberta, que você comece a enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus. Eu vejo pelos olhos da fé, Deus dando livramento para você, problemas sendo solucionados, tudo por quê? Porque os seus olhos estão olhando o tamanho do Senhor. Aquela frase muito antiga, mas não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Precisa ter precisa olhar corretamente. É por isso que eu venho aqui dizendo o seguinte: não temas, não fique com medo, não desanime, porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão no mundo. 1 de João capítulo 4, versículo 4, o texto da palavra de Deus diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Modas, por favor, aqui, fazendo um favor, na bateria. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não, você não prestou atenção no que eu li aqui. Tem muita gente movimentando, tem muita gente andando. O calor está demais, mas nós vamos ter um ar-condicionado em nome de Jesus, amém? Só acredite no Senhor, acredite no Senhor. Nós não vamos passar mais calor, vai chegar uma hora, estou falando sério. Mas nós temos que ter paciência. Se é debaixo de uma bananeira que a gente tem que fazer culto, vai ter que ter paciência e fazer o culto lá, amém, gente? Então, vai ter que ter paciência, mas vai chegar. Deus vai fazer, porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, fique de pé, então, crendo. Fique de pé, então, dizendo amém. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga assim comigo. Quem está dormindo, diga amém. Ah, não peguei ninguém hoje. Diga assim comigo: maior o que está comigo do que o que está no mundo. Aleluia.